Desde que o ser humano descobriu o próprio reflexo, surgiu um desejo que atravessa séculos, o de alcançar o corpo perfeito. Esculturas da Grécia Antiga, pinturas renascentistas, astros de Hollywood. A imagem do corpo ideal sempre esteve lá, mudando com o tempo, mas nunca desaparecendo. Hoje, nas redes sociais, essa obsessão atingiu um nível absurdo. Filtros, obsessão por ângulos perfeitos, treinos extremos e corpos surreais criam uma pressão constante. Mas até onde você estaria disposto a ir para ter músculos maiores, mais definidos ou simplesmente parecer mais forte? Tem gente que escolhe caminhos perigosos, substâncias injetáveis, anabolizantes e até óleos industriais usados diretamente nos músculos. Alguns conseguem o que queriam por um tempo. Outros pagam um preço alto, muito alto. Hoje, a gente vai conhecer 10 casos reais de pessoas que buscaram atalhos para chegar no corpo perfeito, mas acabaram enfrentando consequências bizarras, trágicas e até fatais. E você, toparia uma transformação radical no corpo? Qual parte você mudaria? Comenta aqui. Se curtir o tema, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque o que você vai ver agora é literalmente bombástico e serve como alerta para quem acha que parecer forte vale mais do que ser saudável. Rony Rono. Você já ouviu falar de um fisiculturista que ficou com os braços tão inchados que mal conseguia respirar? Essa é a história de Rony Rono, um fisiculturista queniano que levou o seu corpo ao extremo e pagou um preço altíssimo por isso. Rony treinava em uma academia de Nairobi, no Quênia, e era conhecido localmente pelo tamanho absurdo dos seus braços e peitoral. Mas esse crescimento não veio só de treino. Aos poucos começaram a surgir suspeitas de que Rony fazia uso de Synthol, uma substância oleosa que, quando injetada, causa um inchaço nos músculos. Um inchaço que poderia até parecer ter sido feito numa academia, mas que era totalmente artificial. Rapidamente, Rony começou a inchar. Começou com um inchaço pequeno no braço direito, mas não parou por aí. O outro braço também começou a crescer, depois o peito, e em pouco tempo ele não conseguia mover os braços, respirar direito ou fazer tarefas simples. A aparência dele causava choque. Os músculos estavam desfigurados como se fossem balões que poderiam estourar a qualquer momento. Rony negava o uso de Synthol e chegou a dizer que talvez alguém tivesse injetado nele sem que ele soubesse. O fisiculturista também admitiu que sofria com alcoolismo. Bom, os médicos que acompanharam o caso não tinham dúvida. Os danos no corpo de Rony eram compatíveis com o uso de substâncias como Synthol. Em novembro de 2019, Rony começou a passar mal. Foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu. Sua morte levantou discussões sobre os limites do fisiculturismo e o uso irresponsável de substâncias perigosas. Rony Rono queria um corpo perfeito, mas acabou com músculos que não funcionavam e um corpo que não resistiu. Valdir Segato. Valdir Segato não era um fisiculturista tradicional. Ele não venceu campeonatos, não tinha patrocínios, nem seguia as rígidas dietas e treinos comuns entre os atletas profissionais. Mas seu nome correu o mundo, estampou manchetes e vídeos e gerou fascínio e polêmica. Tudo isso porque Valdir decidiu seguir um caminho extremo e perigoso para conquistar o que ele acreditava ser o corpo ideal. Durante a juventude, Valdir era magro e, segundo ele mesmo, sofria com apelidos e provocações que afetavam a sua autoestima. O desejo de ser respeitado, admirado e de se sentir poderoso o acompanhou por anos, até que ele decidiu mudar radicalmente a sua aparência. Mas, ao invés de seguir o caminho dos treinos longos e da construção gradual de músculos, Valdir optou por uma solução rápida e arriscada. Começou a injetar Synthol diretamente nos braços, peito e ombros. O Synthol, composto por óleos e anestésicos, não fortalece os músculos. Ele apenas os infla, criando um volume artificial. Em poucos meses, Valdir passou de um corpo esguio
a uma silhueta grotesca, com bíceps que mais pareciam balões prestes a estourar. Essa transformação atraiu olhares. Ele ganhou apelidos como Hulk brasileiro e Homem-Monstro. Chegou a fazer vários vídeos que viralizaram nas redes sociais, onde ele exibia com orgulho os músculos inflados. Valdir sabia dos riscos. Médicos o alertaram sobre as injeções, necrose muscular e até a possibilidade de amputação. Mas ele estava decidido. Para Valdir, os músculos enormes, ainda que falsos, eram sinônimo de força, de sucesso e de notoriedade. A fama, por mais que viesse com críticas, alimentava sua obsessão. Aos 55 anos, no dia do seu aniversário, Valdir passou mal e foi levado ao hospital com dificuldades para respirar. Não resistiu. A causa da morte nunca foi oficialmente confirmada como relacionada ao uso de Synthol, mas é difícil ignorar os anos de agressão que o corpo dele enfrentou. Andressa Urach. A história de Andressa Urach é, ao mesmo tempo, um relato de ambição, vaidade, sofrimento e transformação. Conhecida inicialmente pela participação em concursos de beleza, reality shows e pelo estilo de vida exuberante, Andressa se tornou um nome presente na mídia brasileira. Mas, por trás das aparições públicas, existia uma mulher obcecada por um ideal de beleza quase inatingível, um corpo perfeito que chamasse a atenção, gerasse admiração e validasse a autoestima. Como muitas outras mulheres pressionadas pelos padrões estéticos e reais da sociedade e da mídia, Andressa começou cedo a buscar modificações no corpo. Fez lipoaspirações, colocou próteses de silicone nos seios e buscava a cada procedimento formas mais curvilíneas e marcadas. Seu objetivo era se destacar e ela conseguiu. Chegou a ser vice-campeã de um famoso concurso de beleza nacional, ganhou seguidores, fama e também críticas. Mas o que realmente marcaria sua vida foi a decisão de aplicar hidrogel nas pernas e glúteos, uma substância usada para aumentar o volume corporal. O procedimento parecia promissor, resultado imediato, sem a necessidade de cirurgia invasiva, porém ninguém avisou ou ninguém acreditou que aquilo poderia ser perigoso. Com o tempo, o hidrogel começou a reagir com o corpo. Andressa sentia dores, inflamações e passou a conviver com sintomas que só pioravam. Em 2014, tudo desabou. Ela foi internada às pressas com infecção generalizada, febre alta e risco iminente de falência múltipla dos órgãos. O corpo dela estava rejeitando a substância e os médicos lutavam para salvá-la. Na UTI, entre a vida e a morte, Andressa encarou o que seria seu ponto de virada. A mulher que buscava a perfeição estética se viu desfigurada, frágil e vulnerável. Passou por diversas cirurgias para a retirada do produto, perdeu parte da massa muscular e ficou com marcas profundas no corpo e na alma. Depois da recuperação, Andressa passou por um processo de reflexão e transformação pessoal. Abandonou o estilo de vida que a impulsionava para cirurgias estéticas, virou uma pessoa mais religiosa, escreveu um livro contando a sua trajetória e passou a alertar outras mulheres sobre os perigos dos procedimentos estéticos extremos. Seu depoimento se tornou um símbolo de alerta, especialmente sobre o uso de substâncias como hidrogel e PMMA, que seguem sendo aplicadas muitas vezes de forma clandestina por pessoas em busca do corpo perfeito. Andressa Urach viveu o ápice da vaidade e o fundo do poço da dor física e emocional. Sua história não é apenas sobre beleza, é sobre identidade, limites, aceitação e sobre como o preço da perfeição pode ser alto demais, até mesmo fatal. E talvez, acima de tudo, seja um convite a repensar o que realmente significa ser belo. Vanity Wonder. Vanity Wonder sempre quis ser notada. Criada nos Estados Unidos, ela viveu desde jovem sob pressão do que muitos chamam de padrões impossíveis de beleza. Cintura fina, quadris largos, curvas exageradas. Mas, como tantas outras mulheres, Vanity não queria só se adequar. Queria chamar a atenção, ser admirada, alcançar o visual que via nas redes sociais. Insatisfeita com o corpo natural, ela decidiu recorrer a métodos rápidos para mudar a aparência
aparência, e foi aí que sua história tomou um rumo perigoso. Como o custo de cirurgias plásticas tradicionais era alto, ela optou por um caminho mais barato e acessível: injeções ilegais de silicone industrial. A promessa era sedutora: um corpo mais curvilíneo, sem cirurgia, com resultados quase imediatos. Mas o que parecia fácil e eficaz se revelou um pesadelo disfarçado de beleza. As aplicações eram feitas em quartos de hotéis ou locais improvisados, muitas vezes por pessoas sem qualquer formação médica. Vanity passou por dezenas de sessões. A cada aplicação, seus glúteos aumentavam e também os riscos. Com o tempo começaram os problemas: inchaço, endurecimento, assimetrias e dor. Muita dor. O silicone industrial, não projetado para o uso humano, começou a reagir dentro do corpo. Vanity percebeu que estava atravessando uma linha perigosa. Seu corpo já não respondia como antes e ela sentia que havia perdido o controle da própria imagem e da própria saúde. Foi então que ela decidiu fazer algo inesperado: contar sua história ao mundo. Ela escreveu um livro onde relatou sem filtros a sua jornada, da vaidade extrema à desilusão com os resultados. Nele, não só detalhou os efeitos devastadores das injeções ilegais, como revelou o universo clandestino onde esse tipo de procedimento era e ainda é oferecido a mulheres que, como ela, buscavam aprovação através da aparência. Você acha que a aparência vale qualquer sacrifício? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui. Mustafa Ismail. A história de Mustafa Ismail é marcada por músculos gigantes, fama mundial e uma dúvida que até hoje paira sobre a sua imagem. Os bíceps que o tornaram famoso são resultados de treino ou de algo mais? Mustafa nasceu no Egito, mas foi nos Estados Unidos que a vida dele mudou completamente. O objetivo? Se destacar no mundo do fisiculturismo e alcançar um lugar único. Enquanto muitos buscavam reconhecimento em campeonatos, ele escolheu um caminho diferente: ser conhecido por ter os maiores bíceps do planeta. E conseguiu. Seus braços chegaram a impressionantes 80 centímetros de circunferência, algo que chamou a atenção de todo o mundo. A mídia passou a chamar ele de homem com os maiores bíceps do mundo. Mustafa foi até parar no Guinness World Records, o ranking dos recordes mundiais. Ele literalmente alcançou a fama da noite para o dia. Mas, como a fama, veio a polêmica. Especialistas, atletas e médicos começaram a questionar de onde vinha o volume daqueles músculos. Os bíceps de Mustafa tinham um formato arredondado, rígido e desproporcional ao restante do corpo. Características que, segundo médicos e especialistas, não combinavam com músculos desenvolvidos apenas com um treino. A suspeita? O uso de Synthol ou algum tipo de substância injetável que aumenta o volume muscular sem ganho de força. Mustafa sempre negou, dizendo que seus braços eram fruto de muito esforço e alimentação regrada. Ele exibia vídeos de treinos e vivia aparecendo em academias como prova. Mas a dúvida persistia. O público estava dividido. Alguns o viam como uma lenda viva, símbolo de dedicação ao fisiculturismo. Outros o consideravam uma farsa, alguém que buscava atenção por meios duvidosos. A própria credibilidade do Guinness foi questionada e, mais tarde, o recorde foi retirado da edição oficial, intensificando ainda mais a controvérsia. Mustafa, no entanto, seguiu com sua vida, continuou participando de programas de TV, entrevistas e se tornou uma figura curiosa, não exatamente pelo que podia fazer com a força dos braços, mas pelo impacto visual deles. Arlindo de Souza. Arlindo de Souza não era um fisiculturista profissional, também não era um atleta ou celebridade da mídia, mas por um tempo seu nome se espalhou por todo o Brasil e até fora dele, como o homem com os maiores braços do país. Mas não por causa de treinos intensos ou medalhas em campeonatos, mas por algo muito mais controverso: o uso de substâncias injetáveis para criar músculos falsos. Morador de Olinda, em Pernambuco, Arlindo sempre se interessou pelo mundo da musculação, frequentava academia e
Como muitos jovens, admirava corpos fortes e bem definidos, mas com o tempo percebeu que os resultados do treino não vinham na velocidade que ele desejava. Foi então que ele ouviu falar de uma substância que poderia ajudar: o Synthol. Já deu para ver que ele é famoso, né? A promessa do Synthol era tentadora: braços enormes e com pouco esforço, e Arlindo decidiu tentar. Começou aplicando pequenas quantidades nos braços. Os resultados vieram rápido, o volume aumentava e as pessoas começaram a notar. Mas isso não era o suficiente. Ele aumentou a dose, aplicou mais, até que seus bíceps atingiram 70 centímetros de circunferência, um tamanho absurdo que parecia saído de um desenho animado. Ganhou apelidos como Arlindo Montanha, virou atração em sua cidade e logo apareceu em reportagens, vídeos e entrevistas. Mas, junto com a fama, vieram os riscos e os arrependimentos. Arlindo começou a sentir dores constantes, desconforto ao se movimentar, além, é claro, do peso literal de carregar músculos que não foram feitos para aquele corpo. O Synthol não fortalece, apenas preenche. O que Arlindo tinha nos braços era óleo encapsulado, algo que o corpo não absorvia e que, com o tempo, poderia causar infecções, necrose e até amputações. Ele viu amigos que usaram a mesma substância e morreram por complicações e passou a repensar as suas escolhas. Arlindo começou a falar abertamente sobre a experiência, não com orgulho, mas com alerta. Disse que no começo queria apenas ser notado e se sentir mais forte, chamar a atenção, mas o preço foi alto. Seus músculos viraram uma prisão. E ele sabia que qualquer procedimento para remoção poderia ser arriscado demais. Nas últimas entrevistas que deu à imprensa, Arlindo ainda estava procurando os médicos que pudessem diminuir a droga em seu corpo. Será que ele encontrou uma solução? Greg Valentino. Greg Valentino queria ser grande. Mas não apenas um pouco grande. Ele queria ser o maior, o mais impressionante, a ponto de que ninguém jamais esqueceria seus braços. Para isso, ele mergulhou de cabeça num mundo onde os limites físicos são constantemente desafiados e ultrapassados. Nascido em Nova York, Greg começou a treinar cedo, ainda adolescente. Ele era apaixonado por fisiculturismo e pela ideia de transformar o próprio corpo em uma escultura viva. No início, tudo seguia o caminho tradicional: treinos pesados, dieta, disciplina, mas com o tempo a sua obsessão deixou de ser sobre força e passou a ser sobre tamanho. Mais precisamente, sobre o tamanho dos braços. Determinado a ter os maiores bíceps do mundo, Greg começou a usar esteroides anabolizantes e depois partiu para uma prática ainda mais controversa: injeções dele. É claro, o Synthol. Com isso, os bíceps e tríceps explodiram em tamanho, atingindo cerca de 71 centímetros de circunferência. Greg se tornou uma figura instantaneamente reconhecível no mundo do fisiculturismo e da mídia. Os braços dele pareciam de outro planeta, redondos, duros, gigantescos. Ele era chamado de o Rei do Synthol. Virou tema de documentário, capa de revistas, deu centenas de entrevistas, mas também, é claro, foi alvo de críticas e julgamento. Mas por trás da fama havia consequências. O uso excessivo de Synthol começou a cobrar o seu preço. Greg enfrentou infecções graves ao ponto de ter que drenar pus dos próprios braços com seringas, numa tentativa desesperada de aliviar a dor e a pressão. Chegou a ser hospitalizado às pressas e quase perdeu o movimento da parte do corpo que ele mais amava, os braços. Não demorou muito para Greg começar a mudar o tom nas entrevistas e falar sobre o perigo dos anabolizantes. Já te contei algumas histórias por aqui. Mas e você? Conhece alguém que fez algo bizarro para parecer mais forte? Me conta aqui nos comentários, vai? Romário dos Santos Alves. Romário dos Santos Alves tinha um sonho: ser forte, imponente, respeitado.
Desde jovem, ele via nos fisiculturistas e super-heróis de filmes um ideal de força que parecia inatingível, mas que ele queria, a qualquer custo, alcançar. Para Romário, ter músculos enormes era mais do que uma questão de estética. Era identidade, autoestima e a chave para conquistar a admiração e abrir portas. Ele começou treinando como qualquer outro amante da musculação. Academia, alimentação regrada, esforço, mas os resultados vinham devagar. Foi nesse cenário que surgiu, mais uma vez, a solução mágica, o Synthol. Essa substância tão usada e que prometia o que Romário mais queria, músculos grandes de forma rápida e sem muito esforço. Sem pensar duas vezes, ele começou a injetar o líquido nos braços. O resultado foi quase instantâneo. Os bíceps cresceram em ritmo acelerado e o corpo passou a ganhar uma forma que chamava a atenção por onde passava. As pessoas o olhavam, perguntavam, tiravam fotos. Romário sentia que finalmente estava se tornando o que sempre quis ser. Mas o que parecia ser um sonho realizado começou a se transformar em um pesadelo físico e emocional. As aplicações constantes de Synthol causaram inflamações, dores insuportáveis e endurecimento dos músculos. Seus braços ficaram tão grandes e rígidos que ele não conseguia mais levantar objetos, nem mesmo segurar a filha no colo. Em pouco tempo a situação se agravou. Os médicos alertaram que, se continuasse assim, poderia perder os braços por amputação ou até morrer de infecção. Romário, então, se viu diante da realidade. A busca pela aparência que o mundo admirava estava destruindo a sua vida por dentro. Ele abandonou o Synthol, mas as marcas físicas e psicológicas ficaram. Romário seguiu com os músculos deformados, cicatrizes visíveis e enfrentou episódios de depressão profunda. Por um tempo, se afastou de tudo, das academias, dos espelhos e das redes sociais. Mas depois, Romário voltou mudado. Deu diversas entrevistas falando sobre o perigo do Synthol e sobre o arrependimento que ele sentia. Infelizmente, com tantos alertas, muita gente continuou usando essa substância por aí. Kirill Tereshin. Kirill Tereshin nunca quis ser apenas mais um. Natural da Rússia, jovem, irreverente e determinado a chamar a atenção, ele não seguiu o caminho tradicional da fama, não buscou talento ou formação, buscou impacto visual e encontrou isso nos músculos, ou melhor, em algo que se parecia com músculos. Enquanto a maioria dos jovens treinava em academias para esculpir o corpo aos poucos, Kirill focava em resultados rápidos. Ele não queria só parecer forte, queria ser viral, queria chocar. Inspirado por fisiculturistas, super-heróis e pela cultura da aparência exagerada que domina as redes sociais, decidiu criar o próprio atalho para a fama, injetar Synthol diretamente nos braços. Pode uma desgrama dessa? O resultado foi instantâneo e grotesco. Seus bíceps cresceram descontroladamente, ganhando formas infladas e desproporcionais. Pareciam balões prestes a estourar. Com essa transformação, ele ganhou apelidos como Popeye russo e virou sensação na internet. Postava vídeos exibindo seus braços, desafiava críticos e dizia com orgulho que não se arrependia de nada, mas enquanto acumulava seguidores, acumulava também riscos e dores. As injeções causaram inflamações, os músculos foram ficando duros como pedras e as dores, bem, nem se fala, né? Médicos o alertaram repetidamente. Se continuasse, poderia perder os braços ou até a vida. Ainda assim, Kirill seguia com as aplicações, acreditando que o visual chocante era o caminho certo para a fama. Com o tempo, os problemas se agravaram. Seus braços começaram a apodrecer por dentro e a circulação de sangue ficou comprometida. Foi internado e passou por cirurgias de emergência para remover parte do tecido necrosado. Imagens de vídeos dos procedimentos chocaram até seus seguidores mais fiéis. Foi nesse momento que Kirill pareceu finalmente despertar. Sobreviveu, mas com sequelas físicas e possivelmente emocionais. Aquele corpo que ele usou como ferramenta para se destacar agora era também um lembrete permanente de sua imprudência. Sayara Carita de Souza Rego.
A história que eu vou te contar agora é de Sayara Carita de Souza Rego, uma empresária brasileira. Essa história é um alerta não só sobre os riscos dos procedimentos estéticos, mas da importância de escolher um profissional de saúde responsável. Em setembro de 2020, Sayara decidiu fazer uma lipoaspiração de alta definição, também conhecida como lipo-HD, nas regiões do abdômen e das costas. O procedimento foi realizado por um cirurgião plástico que era conhecido como o Médico das Estrelas, em Goiânia. O custo da cirurgia foi de R$15 mil. Nos primeiros dias depois da operação, Sayara notou feridas estranhas no corpo, diferentes dos hematomas esperados num pós-operatório típico. Ao consultar o médico, ele mencionou que complicações como necrose e queimaduras eram raras, mas não impossíveis. Em 12 de setembro de 2020, preocupada, Sayara procurou atendimento de emergência em um hospital. E o que ela mais temia aconteceu. Sayara estava com trombose. Buscando uma segunda opinião por causa das complicações, ela consultou outro cirurgião plástico. O diagnóstico foi ainda pior. Necrose de grau elevado em uma área extensa do dorso e necrose de menor intensidade em outras regiões do abdômen. As consequências físicas afetaram profundamente a autoestima de Sayara. Em diversas entrevistas, ela disse que as cicatrizes impactaram significativamente a sua confiança e bem-estar. Por causa dos danos sofridos, Sayara processou o cirurgião. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o médico a pagar uma indenização de R$70 mil, considerando danos morais, estéticos e materiais. Esse é um caso que mostra, e muito, o cuidado que a gente tem que ter na hora de escolher o profissional. Além disso, é importante prestar atenção nos riscos que envolvem o procedimento que você quer fazer. Não dá para deixar a saúde e a segurança de lado. Sajad Garibi. Sajad Garibi queria ser gigante, não só em tamanho, mas em presença, em impacto, em fama. Natural do Irã, desde jovem ele sentia que num mundo dominado por imagens, a aparência era o passaporte para o sucesso. E foi com essa ideia que começou a moldar o corpo e a identidade que o levaria à fama mundial. Inspirado por super-heróis, fisiculturistas e personagens como o incrível Hulk, Sajad começou a treinar e a desenvolver um físico que chamasse a atenção. Mas o que realmente o impulsionou não foram os palcos de competições, nem as medalhas, foram as redes sociais. Postando fotos, Sajad logo ganhou o apelido de Hulk iraniano, e realmente parecia que ele tinha saído de um filme ou dos quadrinhos. É que a aparência de Sajad era tudo menos normal. Braços enormes, um peitoral gigantesco e um pescoço que mais parecia um tronco de árvore. As imagens viralizaram e ele passou a acumular milhões de seguidores. Pessoas ao redor do mundo se perguntavam: seria ele o homem mais forte da internet? Mas enquanto os seguidores aumentavam, também cresciam as dúvidas. As proporções do corpo de Sajad pareciam muitas vezes exageradas demais. Fotos com iluminação duvidosa, ângulos forçados e músculos com aparência quase plástica. Tudo isso começou a gerar suspeitas de edições, ou, pior ainda, de uso de anabolizantes. Mesmo assim, a fama seguiu firme. Sajad começou a se apresentar como lutador de MMA, aceitando desafios e dizendo que estava pronto para enfrentar qualquer adversário. O grande momento veio quando foi marcada sua estreia em uma luta oficial. O mundo todo esperava ver o Hulk iraniano em ação, e foi aí que tudo desmoronou. No dia da luta, ao vivo, Sajad surgiu visivelmente menor, com mobilidade limitada e músculos bem menos impressionantes do que nas fotos. É lógico que o desempenho foi desastroso, né? Ele levou uma surra e caiu no chão sem resistência. A plateia ficou em choque e as redes sociais explodiram com críticas e memes. A lenda do Hulk parecia ter se desmontado ali mesmo no octógono. Depois da derrota, muitos apontaram que a imagem de Sajad era só edição e encenação. O tal corpo de ferro era, na verdade, uma armadura de mentiras. E eles tinham razão. Sajad até tentou rebater as críticas, mas a reputação dele já tinha sido estragada. E a saúde? Também. Então, depois de tudo isso, ainda acha que vale a pena buscar atalhos para ter o corpo perfeito? É isso, né?
Como deu pra ver, nem sempre ficar mais forte significa ficar mais saudável. E me conta, qual dessas histórias você achou mais insana? Tem algum caso que te chocou mais e que você já conhecia ou não conhecia? Me fala aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre corpo, mente e esses temas absurdos e curiosos que a gente sempre traz por aqui. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo.